Hola cariños, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra corrección de língua espanhola. Oitavo ano, vamos lá para a nossa página 100 e vamos corrigir. Bom, nós começamos a falar na semana passada, na aula passada, sobre os pronomes que são eles de objeto direto e de objeto indireto. São os pronomes complementos. A função dos pronomes complementos é de substituir os complementos dos verbos, ou seja, os complementos da minha oração, tá? Então, nós aprendemos, voltando aqui um pouquinho, que esses pronomes, nesse caso são de objeto indireto, eles vão substituir algo já dito na sua frase, na sua oração. Então, são chamados de pronomes complementos, ok? Temos aqui primeira pessoa, segunda, terceira do singular e depois primeira, segunda, terceira do plural. Bom, vimos também que no caso de dois complementos numa mesma oração, nós devemos usar, aí sim devemos usar esse pronome se, ok? Apenas nesses casos, tá? Em que tivermos dois complementos para serem substituídos, nós devemos usar o pronome do objeto indireto, o se, tanto no singular quanto no plural. Vamos ver isso aqui no exercício? Vamos lá corrigir, tá? Vamos lá. Regalas unos libros a minha irmã e a mim. Reparem que aqui eu tenho apenas um complemento, tá? Então, eu vou observar a qual pessoa esse complemento se refere. Regalas unos livros presenteia uns livros a minha irmã e a mim, ou seja, minha irmã e a mim se refere a nós, não é isso? Que em espanhol a nosotros. Então, regalas unos livros a nosotros. Então, como eu me refiro à primeira do plural, eu vou usar um pronome complemento da primeira do plural. No caso, o nos. Nos regalas unos livros. Mas vamos lá. Por que eu usei esse nos aqui no iniciozinho da minha frase, tá? Porque eu tive que tirar daqui do finalzinho a substituição e colocá-la na frente do verbo. Porque em espanhol, a regra me diz que esses pronomes de objeto direto e indireto, eles devem vir antes dos verbos, quando estão conjugados, normalmente, em qualquer tempo verbal, exceto no imperativo afirmativo, quando eles estiverem também em uma das formas nominais, gerúndio, particípio ou infinitivo. Caso não estejam em nenhuma dessas regras mencionadas, eles deverão estar antes do verbo, ok? Então, nesse caso aqui, regalas, eu tenho um verbo que não faz parte de nenhuma dessas regras mencionadas, portanto, o nos veio na frente, ok? E, diferente do português, eu posso começar a minha frase com um pronome complemento. Tá legal, gente? Letra B. Deixa eu só procurar aqui uma forma de sublinhar, de destacar, tá? Pronto, já foi. Esta noite, vamos levar frutas para Ana. Quando eu olho para o termo para Ana, eu penso o seguinte. Pronto. Para Ana, eu me refiro à terceira pessoa do singular. É para ela, né? Ana se refere a ela. Portanto, eu preciso usar um pronome de terceira pessoa do singular. Então, será o le. Deixa eu só destacar o le aqui. Pronto. Agora, vamos observar por que o le veio aqui. Esta noite, eu comecei a oração normalmente. Vamos a llevar frutas para Ana. Esta noite, le vamos a llevar frutas. Como o verbo está aqui, o verbo ir, né? Vámonos, está aqui, eu tenho que necessariamente usar o pronome antes dele, assim como eu fiz aqui em cima, ok? Vamos para o próximo. Nosotros preparamos uma fiesta para Raúl. Raúl é a palavra destacada que eu vou
utilizar um pronome complemento para substituir. Então, eu preciso ver. Raul se refere a qual pessoa? Raul é ele, portanto, é um pronome de terceira pessoa. Pronomes de terceira pessoa, seguidos por preposição, como nós já vimos aqui, o para Ana, agora o para Raul, são pronomes de objetos indiretos, que nós já aprendemos. Olha aqui em cima, olha. Me, te. Olha a terceira pessoa. Le ou se. Então, normalmente, eu vou usar a terceira pessoa do singular e do plural, o le. Certo, gente? Ou o leis no plural. Como aqui o Raul está no singular, eu necessariamente usei o le. Então, usei antes do meu verbo. Olha aqui. Nosotros le preparamos una fiesta. Tranquilo? Vamos para a letra D. Entrega a Pedro las cartas. A Pedro é o meu destaque. Eu tenho a preposição a aqui, então eu vou usar um pronome de objeto indireto, ok? Com a presença de preposição, objeto indireto. Pedro, terceira pessoa do singular, portanto, eu vou usar o, muito bem, o le. E antes do meu verbo, como vocês já aprenderam. Vamos para a letra E. Compraram a nosotros um coche. A nosotros é a primeira pessoa do plural. Reparem que é iniciado por uma preposição. Se é um complemento com preposição, eu tenho que usar um objeto indireto. Então, eu tenho que usar um pronome de objeto indireto. E o nos será esse pronome, porque eu me refiro à primeira pessoa do plural. A nosotros, nos. E eu tive que usar o nos antes do meu verbo, como eu já expliquei para vocês. Agora, vamos observar aqui que na número 2, eu tenho dois complementos. Então, vamos agora observar que quando eu tenho dois objetos, o direto e o indireto, existem algumas diferenças, tá? Vamos salientar aqui algumas observações. Então, vamos lá. Primeiro, la dependienta, que seria a vendedora, vende una televisión a ti. Eu tenho dois complementos. Olha o complemento verbal que eu tenho aqui. Una televisión é um complemento. A ti, só não consegui pegar o a, gente. Pronto. O a ti é outro complemento. Quem vende, vende algo a alguém, certo? O primeiro complemento, objeto direto. O segundo complemento, objeto indireto. Então, vamos voltar e vamos lembrar que eu tenho uma relação de complementos diretos e tenho uma relação de pronomes de complementos indiretos. Basicamente, o que diferencia, eu quero mostrar para vocês aqui, é a terceira pessoa, tá? Tirando a terceira pessoa do singular e do plural, eles são pronomes iguais. Ó, aqui são objetos indiretos. Vamos lá em cima ver os objetos diretos. Olha aqui. Me, te, igualzinho. Chega aqui, é que vai mudar. Aqui eu tenho no objeto direto o lo para o masculino e o lá para o feminino. No objeto indireto do plural, eu tenho terceira pessoa do plural, perdão. Lois para o masculino plural e lás para o feminino plural. Então, o que diferencia o objeto direto do indireto é apenas as terceiras pessoas. Ó, vamos voltar lá naquela tabela do objeto indireto. Olha aqui, tá? O que diferenciou foi nessas pessoas. Então, vamos lá. Vamos fazer as substituições e eu vou mostrar para vocês algo bem importante. La dependienta vende una televisión. A televisão é ela, né, gente? Terceira do singular. Tá no singular aqui. Então, normalmente, se é feminino e não tem preposição, é um objeto direto, eu vou usar o... Cadê? O lá. Perfeito? Aqui, o lá. Já o a ti
ele vem precedido de preposição, eu tenho que usar um complemento de objeto indireto. Mas o a ti é igualzinho ao objeto direto, é te. Então, eu tive que usar aqui, ó. Olha o te aqui. Eu já usei o te. Mas observem que aqui, nessa ordem da pergunta, eu tenho primeiro una televisión, depois eu tenho a ti. Na hora de reescrever, já substituindo esses termos, esses complementos por objetos, por pronomes complementos, eu inverto a ordem. Repararam que eu coloquei primeiro o objeto indireto, depois o pronome de objeto direto? Primeiro eu usei o te, depois eu usei o lá? Pois bem, isso acontece todas as vezes que eu tenho dois complementos na minha frase. Quando houver dois complementos para serem substituídos por pronomes, primeiro eu vou substituir o segundo pronome, tá, na frente, depois virá o objeto direto, o primeiro pronome complemento. Então, ficou la dependienta te la vende. Tranquilo? Primeiro é a pessoa a qual me refiro, esse te se refere à pessoa. E o la se refere ao objeto vendido. Olha aqui, la dependienta, a vendedora, te la vende. Ou seja, ela vende para você, usando o te na frente, o lá logo depois, tá? Então, gente, observem que na substituição de dois complementos, eu tenho que necessariamente começar pelo pronome complemento de objeto indireto para depois usar o complemento de objeto direto. Tranquilo? Vamos à letra B. Compramos las medicinas para tu mamá. Eu tenho las medicinas, o primeiro complemento do verbo comprar. Para tu mamá, o segundo complemento segundo complemento do verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa para alguém. O primeiro é objeto direto e o segundo pronome complemento é um pronome de objeto indireto. Então, vamos lá. Las medicinas, eu vou substituir por las, certo? E o para tu mamá, que se refere à terceira pessoa, agora, ao invés de usar aquele le, que é comum para os pronomes de objetos indiretos, eu tenho que usar o se. Mas por que eu tive que optar pelo se? Todas as vezes que os dois complementos se referem à terceira pessoa do singular, ou à terceira pessoa de um modo geral, nesse caso aqui, ó, a terceira do plural e terceira do singular. Mas ambos se referem à terceira pessoa. E são objetos direto e indireto, então eu preciso, no objeto indireto, substituir o le pelo se. Tá? E como eu já expliquei aqui em cima, sempre vem o pronome de objeto indireto na frente e depois o pronome de objeto direto, tá? Então, ficou se las compramos. Tudo bem, gente? Olha aqui, só para voltar e mostrar para vocês. Olha aqui, o se, ele fica sempre aqui ao lado do le, para ser substituível, tá? Substituível não. Para substituir o le nos momentos em que eu tenho dois complementos na mesma pessoa, tá bom? Vamos para a letra C. Esta manhã han entregado, los resultados de la prueba a los alumnos. Bom, esta manhã han entregado os verbos. Quem entrega, entrega alguma coisa para alguém, não é assim em português? A mesma coisa em espanhol. Han entregado los resultados de la prueba. Tudo isso aqui. Deixa eu sublinhar tudo isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Han entregado los resultados de la prueba. Pronto, o primeiro complemento. E o segundo complemento.
a los alumnos. O primeiro objeto direto e o segundo objeto indireto. Ambos estão na terceira pessoa. Portanto, esse aqui masculino plural será substituído por los. Esse aqui masculino também na terceira pessoa vai ser utilizado, ao invés de leis, será usado o ser, tá? Como eu já mostrei para vocês aqui em cima. E lembrando que eles dois virão antes do verbo. E sempre o indireto na frente e o direto depois, ok? Então, esta manhã se los han entregado. Usted envia uma carta a sua família? Quem envia, envia algo a alguém. Opa. Eu tenho dois complementos, objeto direto e objeto indireto. Voltando a falar, quando os dois se referem à terceira pessoa, eu substituo o le pelo se. Então, ficou usted, se na frente, lá, que foi a substituição do objeto direto, uma carta, depois, e logo na sequência o verbo, ok? Usted se lá envia. Ensenho mis fotos a Julia e a Laura. Então, eu tenho quem ensina algo, quem mostra alguma coisa a alguém, a Julia e a Laura. Tranquilo? Bom, primeiro, mis fotos, objeto direto, a Julia e Laura, objeto indireto. O mis fotos são las fotos, certo, gente? Então, eu vou substituir por las. E o objeto indireto, que também está na terceira pessoa, eu vou substituir por se. Mesmo no plural, tá, gente? Ensenho mis fotos a Julia e Laura, se las ensenho. E é isso, gente. Logo na sequência, a gente tem aqui a explicação da colocação dos pronomes átonos, próclises, indicando aqui, ó, comprei um livro, lo comprei. Demos uma camisa, se la dimos. Compramos um coche para Juan, se lo compramos. Tudo que nós aprendemos agora há pouco, mostrando para vocês exatamente o que eu falei. Reparem aqui o caso dos dois complementos, ó. Una camisa foi substituído por lá, terceira pessoa feminino, e no singular. Olha o lá aqui presente. A Pablo, eu normalmente substituiria por le, não é isso? Porque a Pablo se refere à terceira pessoa do singular. Mas, por ter dois complementos, eu tenho que usar o se. Eu tenho que substituir o se, o le, pelo se. Então, ficou na reescrita, se lá dimos. A mesma coisa aqui. Compramos um coche, o coche eu vou substituir por lo, tá? Porque é terceira pessoa masculina. Agora, o para Juan já é terceira pessoa também, mas é do objeto indireto, presença de preposição aqui, normalmente eu usaria o le. Mas, por estar lidando com dois complementos numa só frase, eu preciso necessariamente substituir pelo se. Então, se lo compramos. Tranquilo? Lembrando que objeto indireto na frente, objeto direto depois. Então é isso, queridos. Espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus. Besitos.